O barulho da retroescavadeira rasgando a parede foi o som mais cruel que Dona Helena escutou em 65 anos de vida. Cada tijolo que se despedaçava era um pedaço da sua alma sendo arrancado. Ela estava ali, parada a 50 metros de distância, debaixo de uma marquise velha que mal protegia da chuva fina e gelada, assistindo sua casa. A casa onde criou seu filho, onde amou seu marido, onde foi feliz mesmo sendo pobre. Virar pó. Você está no Histórias Emocionadas. E se essa história tocar seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Seu apoio nos ajuda a continuar trazendo histórias que importam. João estava ao lado dela, mãos trêmulas agarradas numa sacola plástica rasgada que carregava tudo que restava de 45 anos de casamento. 3 fotografias amareladas, 2 mudas de roupa que cheiravam a mofo e um terço que a mãe de Helena tinha dado no dia do casamento deles. Só isso, mais nada. O homem que construiu aquela casa, tijolo por tijolo, que misturou cada balde de cimento com as próprias mãos, que ergueu cada parede com suor e esperança, agora assistia tudo desabar em minutos e não podia fazer nada, absolutamente nada. João, Helena sussurrou, a voz saindo quebrada, quase inaudível. Como a gente deixou chegar até aqui? Ele não respondeu. Não tinha resposta. Apenas apertou a mão da esposa com força. A mesma mão que segurava há 5 décadas, agora enrugada, manchada pelo tempo, trêmula de frio e desespero. A chuva começou a cair mais forte. O vento chicoteava seus rostos. Helena puxou o xale fino sobre os ombros, mas o tecido velho não aquecia nada. O frio que ela sentia não vinha de fora, vinha de dentro. Era o frio do abandono, da injustiça, da solidão absoluta. 3 meses atrás, tudo ainda fazia sentido. 3 meses atrás, eles ainda tinham um lugar no mundo. A vida sempre foi difícil. João trabalhava na roça desde criança. Mãos calejadas que nunca conheceram a maciez de um creme. Costas curvadas de carregar peso que nenhum homem deveria carregar. Helena lavava a roupa para fora, costurava à noite sob a luz fraca de uma lâmpada que piscava. Criava as galinhas que davam os ovos do café da manhã. Pobre, muito pobre, mas eram donos da própria vida. Até que os homens de terno chegaram. O primeiro foi Dr. Américo, um homem alto de cabelos prateados penteados para trás com gel demais, dentes branquíssimos que reluziam quando ele sorria. E ele sorria muito, mas era um sorriso que não tinha alma, um sorriso de predador. Ele chegou numa tarde de terça-feira dirigindo uma caminhonete importada que levantou uma nuvem de poeira na rua de terra. Desceu usando sapatos italianos que custavam mais que a casa de João. Bateu na porta como se fosse dono do lugar. Boa tarde. O senhor é o João Mendes? Sou eu. O que o senhor deseja? Américo abriu uma pasta de couro. Tirou papéis cheios de carimbos e assinaturas. Vim fazer uma proposta que vai mudar sua vida, seu João. Estamos comprando todas as propriedades desta região. Vamos construir uma fábrica. Progresso, empregos, desenvolvimento. João cruzou os braços. Não tô interessado. O sorriso de Américo vacilou por meio segundo. O senhor nem escutou minha oferta. Não precisa. Esta casa não está à venda. Do seu João. Américo respirou fundo, forçando a paciência. Estou oferecendo R$50 mil. É muito mais do que essa propriedade vale. Propriedade. Ele disse a palavra com desprezo, como se aquela casa fosse um barraco de mendigo. Minha vida inteira está aqui. Meu filho nasceu nesse quarto ali. Minha esposa plantou cada flor desse jardim. Não vendo. O sorriso desapareceu completamente. Os olhos de Américo ficaram frios como gelo. O senhor vai se arrepender dessa decisão. É meu direito. Minha casa, minha escolha. Américo guardou os papéis com movimentos bruscos. Ninguém disse que o senhor tinha escolha. E foi embora, deixando no ar uma ameaça que João não entendeu naquele momento. Mas entendeu depois. 15 dias depois, o oficial de justiça bateu na porta.
Era um homem jovem, de uns 30 anos, que evitava olhar nos olhos de João enquanto entregava o envelope. Ordem de despejo. O senhor tem 48 horas para desocupar o imóvel. O mundo de João parou de girar. Como assim despejo? Esta casa é minha. Eu construí com minhas próprias mãos. O oficial deu de ombros. Segundo os documentos, a propriedade pertence ao município. Foi declarada área de utilidade pública para a construção de infraestrutura industrial. Isso é mentira. Eu tenho os papéis da compra do terreno. O senhor pode recorrer na justiça, mas a ordem é imediata. Helena apareceu atrás do marido, o rosto branco como papel. Moço, por favor, a gente não tem para onde ir. O oficial finalmente olhou para ela. Por um segundo, Helena viu piedade nos olhos dele. Mas piedade não paga aluguel. Piedade não constrói casa. Piedade não muda nada. Sinto muito, senhora. Eu só cumpro ordens. 48 horas. 2 dias para desfazer uma vida inteira. João tentou. Correu atrás de advogado, que cobrava R$5.000 de entrada que ele não tinha. Foi na prefeitura, onde ninguém quis recebê-lo. Procurou o promotor público, que disse que o caso estava fora de sua alçada. Américo tinha comprado todo mundo. Juiz, vereadores, funcionários públicos. Todos no bolso dele. No terceiro dia, as máquinas chegaram. João e Helena estavam sentados na varanda quando ouviram o ronco dos motores. 3 caminhões, uma retroescavadeira, 10 homens de capacete amarelo. O capataz desceu, cuspiu no chão. Vocês ainda estão aqui? Saiam agora ou eu mando arrastar. Eu tenho direitos, João gritou, a voz falhando. O senhor não tem mais nada. 5 minutos. 5 minutos. Helena correu para o quarto, pegou as fotos, as roupas, o terço. João ficou parado, olhando para os homens que iam destruir sua vida como se fosse a coisa mais normal do mundo. Quando saíram, a retroescavadeira já estava posicionada. O operador nem olhou para eles, apenas ligou a máquina e começou a demolir. O primeiro golpe arrancou a porta da frente. A porta que João tinha pintado de azul porque Helena gostava de azul. O segundo derrubou a janela da cozinha, onde Helena ficava horas preparando comida com amor. O terceiro destruiu o quarto, onde o filho deles nasceu numa madrugada de inverno há muitos anos atrás. Helena desabou, literalmente. As pernas não seguraram mais. E ela caiu de joelhos na calçada, soluçando como criança perdida. João a levantou, abraçou. E os dois ficaram ali, debaixo daquela marquise velha, assistindo o mundo acabar. Os vizinhos olhavam das janelas. Dona Lourdes chorava baixinho. Seu Zeca balançava a cabeça. Mas ninguém fez nada, ninguém podia fazer nada. Américo era poderoso demais. Quando terminaram, não sobrou nada, apenas entulho, poeira e silêncio. O capataz limpou as mãos no macacão. Tá liberado para o senhor doutor Américo, pode começar a construção. E foram embora. João e Helena ficaram sozinhos na rua vazia. A sacola plástica era tudo que tinham. Nenhum dinheiro, nenhum parente vivo, nenhum amigo com coragem de ajudar. Para onde a gente vai agora? Helena sussurrou. João olhou para os lados. A cidade que ele conhecia desde criança de repente parecia estranha, hostil, perigosa. Não sei, meu bem, não sei. E começaram a caminhar, sem destino, sem esperança. Apenas 2 velhos esquecidos pelo mundo, carregando uma sacola de memórias e um coração despedaçado. A chuva caía, fria, impiedosa, como a vida. Miguel tinha 8 anos, quando descobriu que podia fazer música com as mãos. Foi um dia quente de dezembro, o tipo de calor que derrete asfalto e faz cachorro procurar sombra para não morrer. Ele estava brincando no quintal quando viu a lata velha de tinta que o pai tinha jogado no lixo. A maioria das crianças via lixo. Miguel viu possibilidade. Pegou a lata, limpou, achou um pedaço de cabo de vassoura quebrado. Arrancou 4 fios de arame da cerca e começou a construir. Demorou 3 dias.
3 dias de tentativa e erro, de machucar os dedos, de tentar e falhar e tentar de novo. Helena observava da janela da cozinha, sorrindo, sem entender exatamente o que o filho estava fazendo. Quando Miguel terminou, ele tinha nas mãos algo que parecia um violão feito por louco, torto, feio, absurdo. Mas quando ele tocou a primeira nota e cantou, Helena deixou cair o prato que estava segurando. O som que saiu daquela lata velha era puro, cristalino, impossível. João estava na roça quando escutou. Largou a enxada no chão e correu para o quintal. Encontrou o filho tocando e cantando debaixo da mangueira, olhos fechados, dedos pequenos dançando nas cordas improvisadas. E a música, meu Deus, a música, não era só som, era sentimento virando melodia, era dor virando beleza, era a alma de uma criança conversando com o universo. Quando Miguel terminou, abriu os olhos e viu os pais chorando. Por que vocês estão chorando? Fiz errado? Helena se ajoelhou na frente dele, segurou o rostinho do filho com as mãos calejadas. Filho, você não fez errado, você fez um milagre. A partir daquele dia, Miguel tocava todo fim de tarde. Sentado debaixo da mangueira, com aquele violão impossível, ele inventava melodias que faziam os pássaros pararem de cantar só para escutar. Os vizinhos começaram a aparecer. Primeiro Dona Lourdes, depois seu Zeca. Logo 10, 15, 20 pessoas se aglomeravam no quintal simples de João só para ouvir aquele menino pobre tocar como se tivesse nascido para isso. Porque tinha. Esse menino é especial, Dona Lourdes dizia, secando as lágrimas com a ponta do avental. É talento de Deus, Padre Geraldo concordava, balançando a cabeça em admiração. Mas nem todo mundo via talento. Alguns viam ameaça. Seu Jacinto, o homem mais rico da cidade, vivia dizendo: pobre tem que trabalhar na roça. Essa história de música é sonho de maluco, vai acabar mal. Miguel escutava, mas não parava de tocar. Os anos passaram, o menino virou adolescente. O violão de lata virou um violão de madeira barata que o padre tinha conseguido de doação. E o talento só crescia. Com 15 anos, Miguel já tocava em festas da cidade. Casamentos, batizados, formaturas. Todo mundo queria o filho de João tocando. Não pagavam quase nada, 20, 30 reais, às vezes só comida. Mas não era pelo dinheiro, era pela música. Um dia, um homem de fora apareceu numa dessas festas. Ele usava roupas diferentes, falava diferente, tinha jeito de cidade grande. Ficou parado no canto o tempo todo, apenas observando Miguel tocar. Quando acabou, ele se aproximou. Garoto, quantos anos você tem? 15, senhor. Você aprendeu a tocar onde? Sozinho, olhando os outros e tentando fazer igual. O homem balançou a cabeça incrédulo. Você tem um dom raro, menino. Muito raro. Se fosse para a capital, poderia estudar música direito. Poderia ser artista de verdade. Miguel sorriu, mas era um sorriso triste. Não tenho dinheiro para isso, senhor. O homem deu um cartão. Se um dia você conseguir ir, me procura. Eu trabalho com música. Posso te ajudar. Miguel guardou aquele cartão como se fosse ouro. Os anos continuaram passando. Com 18, 19, 20 anos, Miguel já era conhecido em toda a região. O menino que toca estrelas, chamavam ele. Mas a fama não pagava conta. Ele continuava ajudando o pai na roça durante o dia e tocando à noite. João via o filho murchando aos poucos, o brilho nos olhos diminuindo, o talento sendo desperdiçado naquela cidade pequena onde não havia futuro. E tomou a decisão mais difícil da vida dele. Uma noite, depois do jantar, chamou Helena para o quarto. A gente precisa conversar. Sobre o quê? Sobre o Miguel. Ele não pode ficar aqui. Vai morrer antes de viver. Helena sentiu o coração apertar. O que você está dizendo, João? Tô dizendo que a gente precisa mandar nosso filho para a capital, para ele estudar música direito, para ele ser o que nasceu para ser. Silêncio. Mas o dinheiro, João, a gente mal tem para comer. A gente dá um jeito. Que jeito? João respirou fundo. A gente vende o rádio, as galinhas, a bicicleta, junta tudo e paga a passagem dele.
Helena começou a chorar. Não era choro de tristeza, era choro de dor misturada com orgulho. Dor porque iam perder o filho. Orgulho porque iam fazer o sacrifício certo. Ele vai aceitar? Não, por isso a gente não pergunta. A gente decide e ele obedece. Uma semana depois, tudo estava vendido. O rádio velho que tocava as músicas que Helena adorava, as 5 galinhas que davam os ovos do café, a bicicleta enferrujada que João usava para ir na cidade. Juntaram R$ 1.500, era tudo que tinham no mundo. Miguel voltou da roça e encontrou os pais sentados na sala, com uma mala velha no chão e um envelope na mão de João. Pai, o que está acontecendo? Senta aqui, filho. Miguel sentou, o coração disparado. Filho, você vai para a capital amanhã. O mundo parou. Como assim? Você vai estudar música, vai ser o artista que nasceu para ser, vai procurar o homem que te deu o cartão. Pai, eu não posso ir. Quem vai ajudar o senhor aqui? Eu me viro, sempre me virei. Mas, Miguel, Helena segurou a mão do filho com força. Se você ficar aqui, vai passar o resto da vida se perguntando, e se eu tivesse ido? A gente não quer que você viva com essa dúvida. A gente quer que você voe. Miguel desabou. Chorou como não chorava desde criança. Eu vou sentir falta de vocês. E a gente de você. Mas o amor não precisa de distância pequena para ser grande. Mas na manhã seguinte, na rodoviária, os 3 se abraçaram por tanto tempo que o motorista teve que buzinar para Miguel entrar no ônibus. Helena colocou o terço no pescoço do filho. Para te proteger, João deu o envelope com os R$ 1.500. Para você começar, não gasta à toa. Miguel subiu no ônibus com olhos encharcados. Sentou na janela. Olhou para os pais lá fora. João com a postura curvada de quem carregou peso demais na vida. Helena com o avental surrado que ela usava todo dia. O ônibus começou a se mover. Miguel acenou até não ver mais nada. João e Helena voltaram para casa caminhando, em silêncio. Cada um mergulhado na própria dor. Quando chegaram, a casa estava vazia demais, silenciosa demais, fria demais. A gente fez a coisa certa? Helena sussurrou. A gente fez a única coisa que um pai pode fazer por um filho. Deu asas. E se abraçaram, chorando a saudade de quem ainda nem tinha ido embora completamente. 6 meses, 180 dias, 4.320 horas de silêncio absoluto. Nenhuma carta, nenhum telefonema, nenhuma notícia. Miguel tinha desaparecido como fumaça no vento. Helena acordava todo dia às 5 da manhã. O corpo já não obedecia mais o comando de dormir até mais tarde. A primeira coisa que fazia era olhar pela janela, esperando ver o carteiro subindo a rua de terra. Esperando ver aquele uniforme azul trazendo uma carta, um bilhete, qualquer coisa que provasse que o filho ainda lembrava deles. Mas o carteiro sempre passava reto. Nada hoje também, dona Helena. Ele gritava da rua com aquela voz que tentava ser gentil, mas só machucava mais. Obrigada, seu Mário. Ela respondia, engolindo a decepção que subia pela garganta como bile. João fingia que não se importava. Saía para a roça todo dia antes do sol nascer, voltava quando já estava escuro. Trabalhava até o corpo gritar de dor, porque trabalhar era melhor que pensar. Pensar doía demais. À noite, os 2 se sentavam na varanda. O rádio velho tinha sido vendido, então não tinha música, não tinha distração, apenas o barulho dos grilos e o peso do silêncio entre eles. Você acha que ele está bem? Helena perguntava sempre. Deve estar. Menino esperto que nem ele se vira. Mas por que não manda notícia? Deve estar ocupado. Capital é corrido, a gente sabe. Mentira. Eles não sabiam de nada. Nunca tinham ido na capital. Não conheciam nada além daquela cidade pequena onde nasceram, cresceram e provavelmente morreriam. 6 meses se passaram. Depois 1 ano. Depois 2. A esperança que Helena carregava no peito ia murchando como flor sem água. Ela emagrecia, dormia mal, chorava escondida na cozinha enquanto lavava a louça. E se ele morreu, João? E se nosso menino tá morto em algum lugar e a gente nem sabe? Não fala besteira, mulher.
Miguel tá vivo. A gente sentiria se ele tivesse morrido. Mas João também tinha dúvidas. Também acordava de madrugada com o peito apertado, suando frio, sonhando que o filho estava pedindo socorro e ele não conseguia chegar a tempo. 2 anos depois da partida de Miguel, a vida tinha virado uma rotina dolorosa de sobrevivência. João já estava com 68 anos. As costas não aguentavam mais carregar peso. Os joelhos reclamavam a cada passo. Mas ele continuava trabalhando, porque parar significava morrer de fome. Helena, aos 65, já não tinha forças para lavar roupa para fora. As mãos tremiam demais. A vista estava fraca. Ela passava os dias cuidando do galinheiro, que agora só tinha 2 galinhas velhas que quase não botavam ovo, e do jardim que ia murchando junto com ela. Os vizinhos tinham pena. Dona Lourdes sempre trazia um prato de comida sobrando. Seu Zeca oferecia ajuda com pequenos reparos na casa. O padre passou a incluir o nome deles nas orações de domingo. Mas piedade não enche barriga. Piedade não paga a conta de luz que chegava com ameaça de corte. Piedade não compra remédio para a pressão alta de João. A gente devia ter guardado aquele dinheiro em vez de gastar com passagem. Helena murmurou uma noite, a voz carregada de arrependimento. João se virou na cama rangente. Não fala isso. A gente fez o certo. Nosso filho tinha talento. A gente não podia prender ele aqui. Mas olha a gente agora, João. Velhos, doentes, pobres e sozinhos, completamente sozinhos. João não conseguiu responder, porque ela estava certa. Eles tinham sacrificado tudo, o pouco que tinham, para dar asas ao filho. E o filho tinha voado para tão longe que esqueceu o caminho de volta. Quase 3 anos após a partida, algo mudou na cidade. Começaram a chegar homens de fora. Homens de terno, dirigindo carros importados, carregando pastas de couro cheias de documentos. Progresso, eles diziam. Desenvolvimento, prometiam. Fábrica que vai trazer empregos, mentiam. O líder desses homens era Dr. Américo. Alto, cabelos prateados, dentes brancos demais, sorriso de tubarão. Ele começou comprando os terrenos da periferia. Oferecia dinheiro que parecia muito para gente pobre. As famílias vendiam e saíam, achando que tinham feito um bom negócio. Mas Dr. Américo não queria só os terrenos da periferia. Queria tudo, inclusive o terreno de João e Helena. A primeira vez que ele bateu na porta deles, João estava consertando a cerca. Helena preparava o almoço. Feijão com arroz, o mesmo de todo dia, porque não tinha dinheiro para mais nada. Boa tarde. O senhor é João Mendes? João se virou e viu aquele homem alto, cheirando a perfume caro, sorrindo como se fossem velhos amigos. Sou eu. Quem pergunta? Dr. Américo Silva, empresário. Vim fazer uma proposta. Não estou interessado em proposta nenhuma. O sorriso vacilou. O senhor nem sabe o que eu vim oferecer. Não precisa saber. Esta casa não está à venda. Seu João... Américo suspirou como professor perdendo a paciência com aluno burro. Estou oferecendo 50 mil reais por este terreno. É muito mais do que vale. 50 mil. Era uma fortuna para quem não tinha nem 50 reais na carteira. Mas João balançou a cabeça. Não está à venda. O senhor não entende. Vamos construir uma fábrica aqui. Vai ter emprego, vai ter progresso. O senhor vai estar atrapalhando o desenvolvimento da cidade inteira. Eu construí esta casa com minhas mãos. Meu filho nasceu naquele quarto ali. Minha vida inteira está aqui. Não vendo. O sorriso de Américo morreu completamente. Os olhos ficaram frios, perigosos. O senhor vai se arrepender dessa decisão, seu João. Vai se arrepender muito. E saiu, deixando uma ameaça suspensa no ar como nuvem de tempestade. Helena apareceu na porta. Quem era? Ninguém importante. João mentiu, mas o coração batia descompassado no peito. Ele não sabia ainda, mas aquela conversa tinha selado o destino deles. Doutor, Américo não aceitava não como resposta. E homens poderosos sempre conseguem o que querem, sempre. 3 semanas depois da visita de Dr. Américo, João acordou com um pressentimento ruim. Era sábado de manhã.
O sol ainda não tinha nascido completamente, mas havia algo no ar, uma tensão elétrica que fazia os pelos do braço se arrepiarem. Helena ainda dormia ao seu lado, respirando com dificuldade por causa da asma que piorava no frio. Ele a observou por um momento. As rugas profundas ao redor dos olhos, os cabelos completamente brancos, as mãos calejadas descansando sobre o lençol remendado. 65 anos. Ela parecia ter 80. A pobreza envelhece rápido. João se levantou devagar para não acordá-la. Vestiu a calça surrada, a camisa com remendos nos cotovelos. Foi até a cozinha preparar o café. Metade pó de café, metade água, porque o dinheiro não dava para mais. Foi quando escutou o barulho de motor na rua. Estranho. Naquele horário, ninguém passava por ali. A rua deles era quase fim de mundo. Só morava mesmo quem não tinha escolha. Abriu a porta da frente e sentiu o coração gelar. Um carro preto parado em frente ao portão. Não era carro de gente da cidade, era carro de gente de fora, de gente com poder. A porta se abriu e desceu um homem jovem, de terno cinza, gravata azul, pasta de couro na mão. Tinha cara de quem estudou em faculdade boa, cara de quem nunca passou fome, cara de quem cumpria ordens sem questionar. Bom dia, procuro o senhor João Mendes. Sou eu. João desceu os 3 degraus da varanda, o corpo tenso como corda de violão. O que o senhor quer? O homem abriu a pasta com movimentos precisos, mecânicos. Tirou um envelope grosso, oficial, com carimbos vermelhos que pareciam gritar perigo. Sou o oficial de justiça. Vim entregar uma notificação. As mãos de João tremeram quando pegaram o envelope. Ele mal sabia ler direito. Tinha estudado só até a 3ª série antes de ter que largar escola para trabalhar na roça. Mas conseguiu decifrar algumas palavras que fizeram o mundo desabar. Despejo, desapropriação, ordem judicial, 48 horas. O que é isso? O oficial suspirou. Não era o primeiro despejo que ele fazia naquela semana. Nem seria o último. O senhor tem 48 horas para desocupar o imóvel. Ordem do juiz. Mas como? Esta casa é minha. Eu construí ela. Tenho os documentos da compra do terreno. Segundo o processo, o terreno foi declarado área de utilidade pública. Vai ser usado para construção de infraestrutura industrial. É para desenvolvimento da cidade. João sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Quem pediu isso? O oficial olhou para os papéis. Construtora Silva em Associados. Representada pelo Dr. Américo Silva. Américo. O filho da mãe tinha cumprido a ameaça. Eu não aceito isso. Vou recorrer. O senhor tem direito de recorrer, mas a ordem de despejo é imediata. Se em 48 horas o senhor não tiver saído, voltarei com a polícia para fazer a remoção forçada. Remoção forçada? Isso é minha casa! O oficial guardou os papéis, fechou a pasta. Pela primeira vez olhou diretamente nos olhos de João. E havia ali um lampejo de humanidade, de culpa, de vergonha. Sinto muito, senhor. Eu só cumpro ordens. E foi embora. João ficou parado no meio do quintal, segurando aquele envelope como se fosse uma bomba prestes a explodir. O sol estava nascendo, pintando o céu de laranja e rosa. Um dia bonito. Um dia que deveria ser normal, mas era o dia em que a vida deles tinha acabado. João? A voz de Helena veio da porta, rouca de sono. Quem era? Ele se virou. Olhou para a mulher que dividia a vida com ele há 47 anos. Como dizer? Como explicar que tinham perdido tudo? João, você tá branco. O que aconteceu? Ele estendeu o envelope. As mãos tremiam tanto que os papéis chacoalhavam. Helena leu. Cada palavra era uma facada. Despejo, desapropriação, 48 horas. Não, ela sussurrou, e a voz saiu quebrada, destruída. Não, João, não. Ela desabou, literalmente. As pernas falharam e ela caiu de joelhos no chão de cimento do quintal. João correu, segurou, abraçou, e os dois ficaram ali, abraçados, chorando, enquanto o sol nascia sobre o fim de tudo. A gente vai recorrer.
João disse, tentando encontrar força que não tinha. Vai dar certo, tem que dar. Mas ele sabia que era mentira. Correr na rua. João foi em todos os advogados da cidade, 5 no total. Todos disseram a mesma coisa. Seu João, o senhor tem razão, mas o processo está mal feito, corrupto, ilegal. Para brigar contra isso precisa de tempo e dinheiro. O senhor tem? Não tinha nenhum nem outro. Um dos advogados, doutor Marcelo, um homem de 50 anos que parecia cansado da própria profissão, foi honesto demais. Seu João, vou ser franco. Doutor Américo comprou metade da cidade. Juiz, promotor, vereadores, tá tudo no bolso dele. O senhor não tem chance, nenhuma. Então eu faço o quê? Deixo ele roubar minha casa? O senhor faz o que todos os outros fizeram. Aceita a derrota e tenta recomeçar em outro lugar. Com que dinheiro? Eu não tenho nada. Dr. Marcelo desviou o olhar. Tinha vergonha da própria resposta. Sinto muito. João foi na prefeitura. Quis falar com o prefeito, não foi recebido. O prefeito não atende sem agendamento. Foi na Câmara de Vereadores. Os vereadores não estavam. Recesso parlamentar. Foi na delegacia. O delegado foi claro. Senhor João, eu não posso fazer nada. É ordem judicial. Se o senhor resistir, vou ter que prendê-lo. Voltou para casa derrotado. Cada passo pesava toneladas. Helena estava sentada na varanda, olhando para o jardim que ela cuidava com tanto amor. Conseguiu alguma coisa? João balançou a cabeça. Não confiava na própria voz. Helena entendeu. Era o fim. Quanto tempo a gente tem? Um dia. Amanhã eles vêm. Passaram aquela noite em claro, abraçados na cama, olhando para o teto, ouvindo a casa respirar ao redor deles. Cada rangido da madeira era uma memória. O quarto onde Miguel nasceu, a cozinha onde Helena preparou milhares de refeições, a varanda onde João descansava depois de dias inteiros na roça. A gente devia ter vendido quando ele ofereceu, Helena murmurou. Não. A gente tinha razão de recusar. Ele que está errado. Mas a razão não põe comida na mesa, João. Silêncio, porque ela estava certa. E quando o sol nasceu no dia seguinte, eles ouviram o ronco das máquinas se aproximando. Era a hora. O ronco dos motores cortou o silêncio da manhã como serra elétrica rasgando madeira. João e Helena estavam sentados na varanda. Não porque quisessem assistir, mas porque não tinham para onde ir. A sacola plástica com suas 3 fotografias, 2 mudas de roupa e o terço estava no chão, entre os dois. 3 caminhões entraram na rua de terra levantando nuvens de poeira. Atrás deles, a retroescavadeira amarela, enorme, monstruosa. 10 homens de capacete desceram. Nenhum olhava para casa. Para eles era só mais um trabalho. O capataz desceu do primeiro caminhão. Era um homem gordo, de uns 45 anos, com barriga estourando por baixo da camisa suada. Cuspiu no chão, acendeu um cigarro, olhou para o relógio. Vocês ainda estão aí dentro? Gritou sem nem se aproximar. Tem 5 minutos. João se levantou devagar. Cada movimento doía. Não era dor física, era dor na alma, aquela que remédio nenhum cura. Nós já estamos saindo, ele respondeu, a voz saindo firme apesar do coração despedaçado. Helena segurou a sacola, olhou uma última vez para dentro da casa, a mesa da cozinha onde tinham tomado café durante 40 anos. A cadeira de balanço que João tinha feito de presente quando ela completou 50 anos. O quadro de santo na parede, a única coisa de valor que possuíam. Eu quero levar o quadro. Ela sussurrou. João entrou. Tirou o quadro da parede com cuidado, como se estivesse tirando um pedaço do próprio coração. Era São Francisco de Assis, protetor dos pobres. A mãe de Helena tinha dado no dia do casamento deles. Quando saíram, o capataz já estava impaciente. Vocês demoraram. Fez sinal para os homens. Pode começar. O operador da retroescavadeira ligou o motor. O barulho era ensurdecedor. Posicionou a máquina, ergueu o braço mecânico e atacou. O primeiro golpe arrancou a porta da frente. Madeira estalando, dobradiças voando. A porta azul que Helena tanto amava
porque azul era a cor vencedor. Posicionou a máquina, ergueu o braço mecânico e atacou. O primeiro golpe arrancou a porta da frente. Madeira estalando, dobradiças voando. A porta azul que Helena tanto amava, porque azul era a cor de esperança, ela dizia, virou destroço em segundos. Helena soltou um gemido que parecia vir do fundo da terra. João a abraçou, virando o rosto dela para o outro lado. Não olha, meu bem, não olha. Mas ele olhava. Não conseguia desviar os olhos. O segundo golpe derrubou a parede da sala. Tijolos voando, poeira subindo. A parede onde estava pendurado o quadro de santos segundos atrás, agora era só entulho. O terceiro golpe destruiu o quarto. O quarto onde Miguel tinha nascido numa madrugada fria de junho, 45 anos atrás. Helena tinha tido contrações a noite toda. Não tinha dinheiro para hospital. A parteira da cidade é que tinha ajudado. Quando o bebê nasceu e chorou pela primeira vez, João tinha chorado junto. Agora aquele quarto sagrado era só pó. A cozinha caiu, a varanda desabou, o telhado despencou com um estrondo que fez os vizinhos pularem de susto. Em 15 minutos não sobrou nada, apenas escombros, destroços, memórias enterradas sob tijolos quebrados. O capataz jogou o cigarro no chão, pisou em cima. Tá feito, pode limpar tudo e preparar o terreno. E foi embora, como se tivesse acabado de cortar uma árvore, não destruído a vida de duas pessoas. Os operários começaram a recolher os destroços. Jogavam tudo nos caminhões. Madeira, tijolo, telha, tudo virava lixo. 40 anos de vida virando entulho que seria despejado em algum aterro. João e Helena ficaram parados na calçada, mudos, paralisados, como sobreviventes de terremoto observando as ruínas. Os vizinhos se assomavam às janelas. Dona Lourdes chorava abertamente, a mão na boca. Seu Zeca balançava a cabeça, os olhos vermelhos. Outros apenas olhavam, a expressão de pena misturada com alívio. Alívio porque não tinha acontecido com eles. Mas ninguém saiu para ajudar, ninguém ofereceu abrigo, ninguém teve coragem. Américo tinha poder demais. Quem o enfrentava, sofria. Quando os caminhões foram embora e o silêncio voltou, a rua parecia um campo de batalha. No lugar onde antes havia uma casa simples, mas cheia de amor, agora só havia terra batida e algumas pedras espalhadas. "Para onde a gente vai agora?" Helena perguntou, a voz tão baixa que quase não saiu. João olhou ao redor. O sol estava alto, queimando. Eles não tinham dinheiro, não tinham parentes. Os vizinhos ofereceram ajuda, mas por dentro eles estavam arrasados demais para aceitar. "Vamos caminhar, Deus há de nos iluminar." E começaram a andar. 2 velhos, uma sacola, um quadro de santo. Nada mais. A rua de terra parecia infinita. Cada passo custava esforço sobre-humano. João sentia o peito apertar, a pressão alta que o médico tinha alertado, mas que ele nunca tinha dinheiro para tratar direito. Helena tropeçou, quase caiu. João a segurou. "Eu não aguento mais", ela sussurrou. "Aguenta sim, a gente sempre aguentou." Mas pela primeira vez em 47 anos de casamento, João não tinha certeza se estava dizendo a verdade. Dormiram no banco da praça na primeira noite. O banco de madeira, duro, gelado, que machucava as costas. Helena tremia tanto que os dentes batiam. João tirou a própria camisa e cobriu ela, ficando só com a camiseta fina. "Você vai pegar pneumonia", ela protestou fraco. "Eu aguento, você tá mais fraca." Mentira. Os dois estavam no limite. Quando o sol nasceu, Dona Lourdes passou pela praça a caminho da missa. Parou ao ver os dois ali, encolhidos no banco como pássaros feridos. "João, Helena, pelo amor de Deus, venham para minha casa. Tenho um quarto sobrando." João balançou a cabeça. "Obrigado, Dona Lourdes, mas a gente não quer dar trabalho." "Que trabalho, gente? Vocês são meus vizinhos há 30 anos." "A gente se vira." Sempre se virou. Dona Lourdes insistiu mais 3 vezes. João recusou as 3. Ela foi embora de olhos cheios de lágrima, sem entender
Porque eles preferiam sofrer a aceitar ajuda. Mas João entendia. Aceitar ajuda era aceitar a derrota. Era admitir que tinham perdido tudo. Era virar peso na vida dos outros. E ele já tinha sido peso demais na vida do próprio filho. Foram até a padaria. Seu Osvaldo estava abrindo as portas quando os viu. João, Helena, eu soube o que aconteceu. Que desgraça, meu Deus. Correu para dentro e voltou com uma sacola. Peguem, tem pão, tem leite, tem queijo. Seu Osvaldo, a gente não pode aceitar sem pagar. Que pagar o quê, João? Vocês são clientes meus há quanto tempo? 40 anos. Peguem logo. João olhou para a sacola. O estômago roncou. Helena, ao lado dele, mal se sustentava em pé. Aceitou e disse que pagaria assim que pudesse. Obrigado, seu Osvaldo. Que isso, seu João. Se precisar, estarei aqui. Osvaldo ficou parado na porta, vendo os dois se afastarem cambaleando. Não entendia o porquê não aceitar ajuda. Ninguém entendia. Mas João tinha suas razões. Razões tortas, sim. Orgulho bobo, talvez. Mas eram dele. Passaram o dia todo sentados na praça, comendo o pouco pão que tinham e esperando, embora não soubessem o quê. A segunda noite foi pior. Choveu, uma chuva fina, gelada, insistente. Tentaram se abrigar embaixo da marquise da antiga farmácia, mas o vento jogava da água para dentro. Helena começou a tossir, uma tosse seca, rouca, que sacudia o corpo frágil dela toda. Tô com frio, João, muito frio. Ele a abraçou mais forte, mas seu próprio corpo tremia descontrolado. No terceiro dia, Helena acordou com febre alta. A testa queimava, os olhos vidrados, respirava com dificuldade. João, tô vendo tudo embaçado. O pânico tomou conta dele. Vamos no posto de saúde, agora! Carregou ela nos braços. Ela que sempre foi pequena, agora parecia não pesar nada. Até o posto de saúde. A enfermeira Marisa estava na recepção. Ela conhecia os dois. Tinha sido vizinha anos atrás. Dona Helena, meu Deus, o que aconteceu? Correu para ajudar. Traz ela aqui, seu João, rápido! Colocaram Helena numa maca. Marisa mediu a febre. 39 graus. Verificou a pressão. Perigosamente alta. Ela está desidratada, febril, com princípio de pneumonia. Precisa ficar internada. O senhor tem onde ficar? Ela precisa de repouso, comida quente, remédio. João ficou em silêncio. Pensou em Dona Lourdes, em seu Osvaldo, em tantos que ofereceram ajuda. Mas quando abriu a boca para responder, Helena delirou. Miguel, filho, cadê você? João, cadê nosso filho? E a dor daquelas palavras foi maior que qualquer orgulho. Marisa conseguiu uma maca emprestada no corredor do posto de saúde. Helena estava deitada ali, coberta com um lençol fino, tremendo mesmo com a febre alta. O suor escorria pelo rosto pálido. Os lábios rachados se moviam em delírio constante. Miguel, você voltou, filho? Eu sabia. João estava sentado no chão ao lado dela, segurando sua mão. Não tinha cadeira disponível, não importava. Ele ficaria ali a noite toda se fosse preciso. Marisa trouxe um soro, improvisou ali mesmo devido à falta de leitos, mas não conseguia deixar Dona Helena morrer. Ela vai melhorar? João perguntou, a voz saindo rouca. Vai, mas precisa de cuidado depois. Repouso, alimentação, remédio. Seu João... Ela se agachou para ficar na altura dele. O senhor precisa aceitar ajuda, pelo bem dela. João olhou para a esposa. A mulher que dividia a vida com ele há quase 50 anos. A mulher que nunca reclamou da pobreza, que sempre sorriu mesmo quando não tinha motivo, que sacrificou tudo pelo filho que os abandonou. Eu vou aceitar, ele sussurrou finalmente. Vou. Mas quando o sol nasceu, algo mudou. Helena abriu os olhos, a febre tinha baixado, olhou para o marido e viu a derrota estampada no rosto dele. Você quer aceitar a ajuda dos vizinhos, ela disse. Não era pergunta. É o melhor, Helena. Você precisa. Não. A voz dela saiu firme, apesar da fraqueza. Não vamos virar peso na vida de ninguém. Mas você está doente. Eu melhoro, sempre melhorei. Helena, João. Ela apertou a mão dele. A gente já perdeu a casa. Já perdeu a dignidade de ter um teto.
Não vamos perder a dignidade de decidir nosso próprio caminho. Mas para onde a gente vai? Ela ficou em silêncio. Não tinha resposta, mas tinha convicção. Para longe, para onde ninguém olhe para a gente com pena. 2 dias depois, Helena teve alta improvisada. Marisa fez o que pôde. Deu remédios que pegou do próprio armário de casa. Deu comida que sobrou do almoço dela. Pelo menos fiquem na cidade. Ela implorou. Tem gente boa aqui que quer ajudar. Obrigado, Marisa, pela bondade. Mas a gente precisa ir. Ir para onde? João olhou para a estrada que cortava a cidade, a estrada que levava para a capital, a mesma estrada que o filho tinha pegado 3 anos atrás. Para a capital, procurar nosso filho. Helena olhou para ele surpresa. Nos últimos 3 anos, João evitava falar de Miguel. A dor do abandono era grande demais. Você acha que a gente encontra ele? Não sei, mas é a única coisa que nos resta tentar. Marisa balançou a cabeça. Seu João, a capital é enorme. Milhões de pessoas. Como vão achar uma pessoa sem endereço, sem telefone, sem nada? A gente pergunta, a gente procura, a gente não desiste. Era loucura. Os 2 sabiam. 2 velhos doentes procurando um filho que não dava notícia há 3 anos numa cidade gigantesca que nunca tinham visitado. Mas era a única esperança que tinham. Na manhã seguinte, começaram a caminhar. Helena ainda fraca, apoiada em João, que também mal se sustentava. A sacola plástica numa mão, o quadro de santo na outra. A estrada se estendia infinita à frente. Carros passavam em alta velocidade, levantando poeira. Ninguém parava, ninguém oferecia carona. 2 mendigos velhos na beira da estrada não mereciam atenção. Caminharam 3 horas, depois 4, depois 5. O sol do meio-dia começou a castigar. Não tinha sombra, não tinha água, só asfalto quente e desespero. João, não aguento mais. Só mais um pouco, meu bem. Mas ele também estava no limite. O coração batia descompassado. A visão ficava turva. As pernas tremiam. Sentaram na grama seca da beira da estrada, exaustos, derrotados. A gente vai morrer aqui, Helena sussurrou. João não respondeu, porque talvez ela estivesse certa. A noite caiu sobre a estrada como manto negro. João e Helena continuavam sentados na grama seca, imóveis como estátuas de sal. Não tinham forças para se levantar, não tinham para onde ir. O frio da noite cortava os ossos. Helena tremia violentamente, a febre voltando com força. João a abraçava, tentando passar calor que não tinha. João, a gente vai morrer aqui, né? Ele não respondeu, apenas apertou mais forte. Foi quando as primeiras gotas começaram a cair. Pingos grossos, gelados, depois mais e mais. Em segundos, virou tempestade. A chuva castigava sem piedade. Encharcava as roupas velhas, lavava a poeira do rosto, mas também lavava as últimas forças que restavam. Helena começou a soluçar. Eu só queria ter visto nosso filho mais uma vez. Só mais uma vez. João segurou o rosto dela entre as mãos trêmulas. Eu também, meu bem, eu também. Foi quando viram os faróis. Um carro vindo em alta velocidade pela estrada molhada. Carro grande, potente, novo. O tipo de carro que gente como eles nunca ia possuir. Passou direto por eles, levantando água da pista. Mas então, as luzes de freio acenderam. O carro parou uns 50 metros à frente. Ficou parado ali, motor ligado. Limpadores trabalhando. E então, deu ré. Voltou, devagar. Parou bem na frente deles. João sentiu o sangue ferver. Raiva pura tomou conta. Ele se levantou cambaleando, furioso, encharcado. O que vocês querem mais? Gritou com uma força que não sabia que tinha. Já não tiraram tudo de nós? Já não é suficiente? Pensou que era Dr. Américo, ou algum capanga dele vindo dar risada da desgraça. A porta traseira se abriu e um homem desceu, alto, terno caro, cabelo bem cortado, sapatos que reluziam mesmo na chuva. Mas quando ele se virou, quando a luz do poste bateu no rosto dele, pai! O mundo parou de girar. João ficou paralisado. Não podia ser. Não era possível. Miguel! Ele sussurrou, a voz saindo quebrada.
O homem correu, atravessou a chuva, e João viu. Era ele, era seu filho, o menino que tocava violão de lata. O garoto que tinha ido embora 3 anos atrás com R$ 1.500 no bolso e um sonho no coração. Mas não era mais menino. Era homem, rico, bem-sucedido, famoso. João nem sabia o quanto. Pai! Miguel caiu de joelhos na frente dele. Mãe! Olhou para Helena encharcada na grama. Meu Deus, o que aconteceu com vocês? Helena olhou para o filho, piscou, achou que estava delirando de novo. Miguel, é você mesmo? Sou eu, mãe, sou eu. Ele a pegou nos braços como se ela não pesasse nada. Vamos pro carro, rápido! Mas como você nos achou? João perguntou, ainda em choque. Eu vim visitar vocês. Passei na rua de casa e... A voz de Miguel quebrou. E vi a casa destruída. Perguntei para os vizinhos. Me disseram que vocês saíram andando. Eu rodei a cidade inteira procurando. Colocou Helena no banco traseiro do carro. O motorista já estava preparando cobertores. João entrou trêmulo. O carro cheirava a couro novo. Tinha ar-condicionado, banco aquecido. Era outro mundo. Miguel entrou e abraçou os dois. Chorou como criança. Me perdoem por ter demorado. Eu queria voltar rico, queria trazer dinheiro, queria dar uma vida melhor para vocês. Você voltou, filho, Helena sussurrou. É só isso que importa. Mas João olhou pela janela, viu a estrada molhada, viu o lugar onde quase morreram. E uma pergunta amarga nasceu no coração. Por que você demorou tanto? O carro cortava a chuva em direção ao melhor hotel da cidade. Miguel não parava de olhar para os pais no banco de trás, encharcados, magros, velhos demais para os 65 e 68 anos que tinham. Como foi que perderam a casa? Ele perguntou, a voz trêmula. João contou cada detalhe. Doutor Américo, a ordem de despejo, as máquinas, a humilhação, os 3 dias na rua. Miguel fechou os punhos com tanta força que as unhas cravaram na palma. Esse desgraçado, esse maldito. Filho, Helena tocou o braço dele. Conta pra gente. Por que você nunca mandou notícia? A gente achou que tinha morrido. Miguel respirou fundo. As lágrimas voltaram. Quando cheguei na capital, procurei o homem do cartão. Lembram? O produtor que tinha me visto tocar numa festa. Lembro, João disse. O nome dele é Ricardo Tavares. Ele me levou para o estúdio dele no mesmo dia. Me ouviu tocar e na hora disse, você é exatamente o que eu estava procurando. Miguel limpou as lágrimas. 2 semanas depois, eu estava gravando. 1 mês depois, um empresário de fora do país me ouviu e me fez uma proposta que mudou tudo. Que proposta? Helena perguntou. Ele queria me levar para fora. Disse que meu talento ia fazer sucesso mundial, mas eu tinha que ir imediatamente, deixar tudo. Não podia ter distração. João sentiu algo apertar no peito. E você foi. Eu fui. E foi tudo tão rápido, pai. Tão rápido que eu mal conseguia processar. Em 2 meses, eu já estava num avião cruzando o oceano. Sem tempo para voltar. Sem tempo para avisar direito. Você podia ter mandado uma carta, João disse, e havia mágoa na voz. Eu mandei, juro que mandei. Miguel se virou completamente. Mandei 3 cartas nos primeiros 6 meses, com dinheiro dentro. Nenhuma voltou, então achei que tinham recebido. João e Helena se entreolharam. Nunca chegou carta nenhuma. E telefone? Não tinha telefone? Helena perguntou. Mãe, vocês não têm telefone. A cidade mal tem orelhão que funciona. Eu tentei ligar algumas vezes para o bar do Zeca para pedir para ele chamar vocês, mas nunca atendia. Era verdade. O telefone público da cidade vivia quebrado. E depois eu mergulhei no trabalho. Gravações, shows, turnês, eram 16, 18 horas por dia de trabalho. O empresário dizia, agora é hora de trabalhar, depois você descansa. E eu acreditei. Miguel cobriu o rosto com as mãos. Fiquei 3 anos fora, 3 anos fazendo sucesso, minhas músicas tocando no mundo inteiro. E eu não tinha ideia do inferno que vocês estavam vivendo aqui. Voltou quando? João perguntou.
Há um mês, cheguei famoso, rico. Todo mundo me reconhece na rua agora. Minhas músicas tocam em todo lugar. Ele olhou para os pais. Mas eu só queria ter voltado antes. Só queria ter estado aqui quando vocês precisaram. Helena segurou a mão do filho. Você está aqui agora, é o que importa. Mas João olhou pela janela escura e no reflexo do vidro viu 3 anos de abandono que nenhuma explicação conseguia apagar completamente. O carro rumou para uma cidade vizinha e parou nos fundos do hotel mais luxuoso da cidade para não despertar alarde ou curiosidade sobre sua presença. Tapetes macios, lustres de cristal, recepcionistas de terno que se curvavam quando Miguel entrou, de onde algumas horas atrás ele havia saído. Boa noite, senhor Miguel. É uma honra tê-lo conosco novamente. Miguel nem respondeu. Estava segurando a mãe por um lado, o pai pelo outro. Os dois encharcados, sujos, fedendo há dias sem banho. As pessoas no saguão olhavam. Algumas reconheciam Miguel, o cantor famoso que estava em todas as rádios, mas olhavam com nojo para os 2 velhos que ele trazia. Reserve o resto da cobertura para mim. Agora, Miguel falou para o gerente. Claro, senhor, mas... O gerente olhou para João e Helena. Os senhores... precisam de alguma assistência médica? Precisam de um quarto, banho quente, comida e respeito. Nessa ordem. O gerente engoliu seco. Sim, senhor. Imediatamente. Na suíte, 3 quartos, sala, banheira de hidromassagem, varanda com vista, Miguel colocou a mãe para sentar no sofá de veludo. Helena olhava ao redor como se tivesse entrado num palácio de conto de fadas. Filho, isso tudo você pode pagar? Sim, mãe. O que você quiser, você terá. João estava parado na porta, deslocado. Aquele lugar não era para gente como ele. Era para gente importante, gente rica, gente que não dormia em banco de praça. Pai, senta, por favor. Muito sujo demais para sentar num sofá desses. Miguel sentiu o peito apertar no pai. É verdade, filho. A gente vai sujar tudo. Eu não tô nem aí pro sofá. Miguel segurou o braço do pai. Senta! João sentou, duro, desconfortável. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Helena era quem tentava aliviar. Filho, conta mais. Como foi lá fora? Você tocou em lugares bonitos? Miguel sorriu, mas era um sorriso triste. Toquei, mãe. Toquei em teatros gigantes, para milhares de pessoas. Ganhei prêmios, conheci artistas famosos. E você era feliz? A pergunta pegou ele de surpresa. Eu achei que era. Achava. Toda vez que subia no palco, eu olhava para a plateia e pensava, meus pais deviam estar aqui vendo isso. Toda vez que ganhava dinheiro, pensava, vou mandar para os meus pais. Toda vez que me sentia sozinho, pensava em vocês. Mas não voltou, João disse. A voz saiu dura, cortante. Miguel abaixou a cabeça. Não voltei, e isso vai me perseguir pro resto da vida. 3 anos, Miguel, 3 anos. Eu sei, pai. Sua mãe chorava toda noite, achava que você tinha morrido. Eu sei. Eu trabalhava até o corpo quebrar para não ter que pensar que meu filho tinha me esquecido. Pai, eu sei, Miguel explodiu. Eu sei que errei, eu sei que fui egoísta, eu sei que escolhi a carreira em vez de vocês. Eu sei de tudo isso e isso me corrói por dentro todo santo dia. O silêncio voltou, mais pesado ainda. Helena começou a chorar baixinho. Parem com isso. Miguel se ajoelhou na frente dela. Mãe, me perdoa, por favor, eu nunca quis machucar vocês. Eu te perdoo, filho, sempre perdoei. Ela tocou o rosto dele. Mas seu pai sofreu mais que eu. Miguel olhou para o pai. João estava com os olhos fixos na janela, a mandíbula travada. Pai? Silêncio. Pai, eu tô te pedindo perdão. Eu ouvi. E? João finalmente olhou para o filho. E havia dor naqueles olhos. Dor antiga, profunda. Perdão se dá com o tempo, Miguel. Não com palavras. Miguel sentiu como se tivesse levado um soco. Eu entendo. Não, você não entende. João se levantou. Você não entende o que é acordar todo dia esperando uma carta que nunca chega.
Você não entende o que é ver sua mulher definhar de saudade. Você não entende o que é ser humilhado, espancado pela vida e não ter nem o filho para te ajudar. Pai, mas você está aqui agora e eu agradeço por isso. Agradeço mesmo. Só não me peça para fingir que está tudo bem, porque não tá. João entrou no quarto e fechou a porta. Miguel ficou ali, de joelhos, destruído. Helena passou a mão no cabelo dele. Ele vai te perdoar, filho. Só precisa de tempo. E se não der tempo, mãe? E se eu voltei tarde demais? Ela não respondeu, porque não tinha resposta. Miguel não dormiu naquela noite. Ficou sentado na varanda da suíte, olhando a cidade acesa lá embaixo. Em sua cabeça só pensava no monstro que agora vivia em sua pequena cidade, onde cresceu e viveu a vida. Um homem chamado Doutor Américo, que tinha destruído seus pais. Quando o sol nasceu, Miguel já tinha um plano. Tomou banho, vestiu o terno mais caro que tinha, penteou o cabelo, calçou sapatos italianos que custavam mais que um salário mínimo. Entrou no quarto dos pais. Eles dormiam abraçados na cama king size, dois velhinhos perdidos num mar de travesseiros macios. Deixou um bilhete na mesinha. Fui resolver um assunto. Volto logo. Peçam o que quiserem no room service. Amo vocês. Desceu para o saguão. Seu empresário já estava esperando. Miguel, consegui as informações que pediu. Fala. Dr. Américo Silva, empresário local, dono da construtora Silva em Associados. Patrimônio estimado em 50 milhões. Tem metade da cidade no bolso. Juiz, prefeito, vereadores, todos comprados. Miguel apertou os punhos. Endereço? Mora numa mansão no bairro Nobre. Mas Miguel, esse cara é perigoso. Tem poder de... Eu não perguntei se ele é perigoso. Perguntei onde ele mora. Uma hora depois, Miguel parava em frente aos portões de ferro da mansão. Casa enorme, jardim gigante, 3 carros importados na garagem. Tocou o interfone. Sim, uma voz feminina respondeu. Miguel Mendes. Vim falar com o Dr. Américo. Silêncio do outro lado. Depois, o senhor tem hora marcada? Não preciso. Os portões se abriram. Dr. Américo estava tomando café da manhã na varanda dos fundos. Mesa posta com toalha branca. Suco de laranja espremido na hora. Pães franceses quentinhos. Geleia importada. Ele levantou quando viu Miguel. Sorriu aquele sorriso de tubarão. Miguel Mendes, o cantor famoso, que honra recebê-lo em minha humilde casa. Senta. A voz de Miguel saiu gelada. O sorriso vacilou. Desculpe, eu disse. Senta. Américo sentou devagar, a arrogância dando lugar à cautela. Miguel puxou uma cadeira. Sentou de frente para ele, olhos nos olhos. João e Helena Mendes. Você se lembra deles? A cor sumiu do rosto de Américo. Eu conheço muitas pessoas na cidade. Deixa eu refrescar sua memória. Casal de velhos. Casa simples na periferia. Você ofereceu 50 mil pelo terreno. Eles recusaram. Aí, você usou sua influência para conseguir uma ordem de despejo falsa e demoliu a casa deles. Américo engoliu seco. Olha, foi um mal-entendido, um erro administrativo. Eu posso compensar? Compensar. Miguel se inclinou para frente. Você deixou meus pais na rua, sem teto, sem comida, quase morrendo. Como você compensa isso? Seus pais? A voz saiu num fio. João e Helena são meus pais, e você destruiu a vida deles. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Américo tentou recuperar a compostura. Miguel, vamos conversar como homens de negócio. Eu posso dar uma casa nova para eles, melhor que a antiga. Você não vai dar nada. Você vai devolver o que roubou. Eu não roubei nada. Foi tudo legal. Miguel sorriu. Mas era um sorriso perigoso. Legal? Vamos ver se continua sendo legal quando eu expuser você. Me expor? Como? Eu sou famoso, Américo, muito famoso. Milhões de pessoas me seguem, escutam o que eu falo, e eu vou contar para cada uma delas o que você fez. Vou trazer jornalistas, câmeras, vou transformar você no símbolo nacional da corrupção. Américo ficou pálido. Você não pode fazer isso.
Posso. E vou. Miguel se levantou. E sabe o que mais? Vou contratar os melhores advogados do país. Vou processar você. A construtora, o juiz que assinou aquela ordem falsa, o prefeito que facilitou tudo. Vou derrubar seu império tijolo por tijolo. Miguel, por favor. Ah, e uma última coisa. Miguel se virou na porta. Você tem 48 horas para comprar aquele terreno de volta e reconstruir a casa dos meus pais. Exatamente como era. Se não fizer, ele pausou. Eu acabo com você. E saiu. Américo ficou sentado, tremendo. Pela primeira vez na vida, tinha encontrado alguém mais poderoso que ele. E esse alguém estava furioso. 6 meses depois, João estava de pé no quintal, regando os pés de tomate que tinha plantado na semana anterior. O sol da tarde batia suave no rosto. A terra cheirava a vida nova. As plantas já davam os primeiros frutos vermelhos. Era o mesmo quintal, a mesma terra. Mas a casa era nova, enorme. Só não era maior porque assim não quiseram. Miguel fez questão de dar tudo o que eles pudessem sonhar. Miguel tinha cumprido a palavra. Obrigou o doutor Américo a reconstruir tudo. Cada parede, cada janela, cada detalhe. Mas melhor, mais forte, mais bonita. A porta da frente, azul como Helena gostava, se abriu. João, o almoço tá pronto! Ele sorriu. Aquela voz que tinha quase perdido para sempre. Entrou na cozinha. Helena estava na frente do fogão, mexendo a panela de feijão. Tinha engordado uns quilos. O rosto não era mais aquela caveira assustada. Os olhos voltaram a brilhar. Cheira bem, João disse, abraçando ela por trás. É seu prato preferido, frango com quiabo. Sentaram à mesa. Apenas os dois. Miguel estava viajando. Mais um show, mais uma turnê. Mas agora era diferente. Agora ele ligava todo dia. Mandava dinheiro. Visitava sempre que podia. Você ainda tá bravo com ele? Helena perguntou, servindo o arroz. João ficou em silêncio. Mastigou devagar. Não tô mais bravo. Só ainda dói às vezes. Eu sei. Mas ele voltou. E tá tentando. Isso conta. Helena sorriu. Conta muito. Terminaram de comer. João lavou a louça. Insistia em ajudar, mesmo com Helena falando que não precisava. Depois, foram para a varanda. Sentaram no balanço que Miguel tinha mandado instalar. Ficaram ali, de mãos dadas, olhando o sol descer. Você é feliz agora? Helena perguntou. João pensou, olhou ao redor. A casa nova, o jardim florescendo, a esposa ao seu lado, o filho que, apesar de tudo, tinha voltado. Sou, ele respondeu. E era verdade. A casa agora vivia cheia de vida, os amigos e vizinhos. Risos, conversas, histórias. Quando anoiteceu, João subiu no quarto, abriu a gaveta da cômoda, tirou um envelope. Dentro, um recorte de jornal. A manchete dizia: empresário corrupto é preso por desapropriação ilegal. A foto mostrava doutor Américo sendo levado algemado. João sorriu. Justiça tinha sido feita. Guardou o recorte de volta. Deitou na cama ao lado de Helena. No que você está pensando? Ela perguntou. Em como a vida dá voltas. Dá mesmo. A gente perdeu tudo e ganhou tudo de volta. Não só tudo. Ganhamos mais do que poderíamos sonhar. João concordou. Ganhamos nosso filho de volta. Voltou diferente, mas voltou. Eles se abraçaram e pela primeira vez em anos dormiram sem medo, sem dor, sem angústia. 3 semanas depois, Miguel voltou de viagem. Entrou na casa trazendo malas e mais malas. Mãe, pai, cheguei! Eles correram para abraçar. João segurou o filho com força. E dessa vez não havia mágoa no abraço. Bem-vindo de volta, filho. É bom estar em casa, pai. Naquela noite, Miguel pegou o violão. O mesmo violão de madeira barata que tinha levado para a capital 3 anos atrás. Sentou na varanda e tocou. As notas flutuavam no ar da noite, puras, verdadeiras, cheias de sentimento. João e Helena escutavam da janela do quarto, de mãos dadas, corações em paz. Essa música é nova? Helena perguntou. É, chama-se Voltar para Casa. E na letra,
Miguel cantava sobre um menino que voou longe demais e quase esqueceu de onde veio. Sobre pais que esperaram mesmo sem esperança. Sobre amor que resiste a tudo. Sobre como voltar para casa é lembrar quem você é. Quando terminou, João desceu. Sentou ao lado do filho. Foi bonita. Escrevi pensando em vocês. Eu sei. Silêncio. Um silêncio bom dessa vez. Pai, você me perdoou? João olhou para o filho. Viu o menino de 8 anos com violão de lata. Viu o jovem de 20 partindo na rodoviária. Viu o homem de 23 voltando rico, mas quebrado por dentro. Te perdoei no dia que você nos encontrou naquela estrada. Só precisava de tempo para dizer. Miguel desabou. Chorou nos braços do pai como criança. E João chorou também. Porque algumas feridas só curam quando a gente permite. Se você gostou dessa história e chegou até aqui, você é uma das poucas pessoas que, como nós, sabem que o amor e a esperança são sentimentos que devem ser cultivados. E é para você que dedicamos horas de nossas vidas para contar histórias e compartilhar nossos sentimentos. Se você puder se inscrever